estar falando e reforçando para aqueles que talvez que já ouviram, já sabem. Eu quero estar falando sobre este assunto aqui. Presta atenção nisso. Olha só. Deus quer mesmo que todos os homens se salvem? Então eu quero deixar esta pergunta aqui. Estarei argumentando isso, usando a palavra de Deus como luz para nós, como direção, para que nós estejamos firmados na palavra, né? Não nos achismos humanos, mas no que a palavra de Deus nos diz. Então, eu quero tratar sobre isto. Deus quer mesmo que todos os homens se salvem? Por que eu quero tratar este tema? Porque há muitas conversas por aí que dizem, que afirmam que Deus não quer que todas as pessoas sejam salvas. Deus só quer que alguns sejam salvos, né? Então, esta corrente doutrinária, ela tem se alastrado, ela tem se espalhado muito. E isto gera um pensamento negativo em muitas pessoas que ouvem sobre isto. Dizem, Deus só quer salvar alguns, então, como eu não sei que Deus quer me salvar, eu não vou correr o risco de estar numa igreja, né, limitando a minha vida a certos padrões doutrinários de igreja, e depois correr o risco de Deus não me escolher e eu perdi a minha vida, perdi o meu tempo. Então, pensando nisso, eu quero estar tratando sobre este assunto, para que todos nós tenhamos convicção do que a palavra de Deus diz nesse sentido. Então, o tema é uma pergunta: Deus quer mesmo que todos os homens se salvem? Eu vou direto para a resposta. A resposta é sim. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todas as pessoas se salvem. Então, eu quero trazer provas bíblicas para esta afirmação que estou fazendo. Eu quero apresentar textos bíblicos que mostram que Deus realmente quer que todas as pessoas sejam salvas. Então vamos ler o que a palavra de Deus nos diz. Primeira ideia que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a prova bíblica, o texto bíblico, que diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Por que estou afirmando isso? A primeira prova está em João 3,16. Um texto muito conhecido no meio evangélico, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito ou único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui diz que Deus enviou Jesus por amor ao mundo. Deus enviou Jesus por amor a todas as pessoas. Ele não enviou Jesus para apenas um grupo de pessoas, como eu chamo de alguns cambalhoteiros dizem por aí. Isso, cambalhoteiros, eles mesmos é quem dizem, que dando algumas cambalhotas chegam facilmente na ideia de que Jesus morreu por apenas um grupo chamado de eleitos. Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o mundo aqui são todas as pessoas. Todas. Todas as que existiram, que existem e que ainda irão existir. Jesus foi dado na cruz do Calvário por todos.
E nós não temos só um versículo para mostrar. Nós temos textos e contextos, né? Para quem quiser depois examinar mais as Escrituras. Então, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e porque Ele amou o mundo, Ele deu o seu Filho. Por quê? Porque Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Seria incoerente Deus querer que todas as pessoas fossem salvas e não tivesse dado o seu Filho por todos, né? A segunda prova que nós temos aqui é que Jesus, ele ordenou a pregação do Evangelho não apenas para algumas pessoas, mas para o mundo inteiro. Ou seja, para todas as pessoas. Olha o que nós temos em Marcos capítulo 16 e o verso 15. Ele diz assim, disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então a ordem de Jesus não foi para que se pregasse para 1 milhão de pessoas, 2 milhões, não. A ordem de Jesus foi para que se pregasse para toda criatura, para todas as pessoas. Por quê? Porque Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Ele quer que todas as pessoas ouçam o Evangelho. Porque nós sabemos pela palavra que as pessoas só poderão crer ou se enquadrar no critério para a salvação se elas ouvirem a palavra de Deus. Caso contrário, elas não poderão ser salvas. Por isso, Jesus quer que o Evangelho seja pregado para todas as pessoas no mundo inteiro. E ainda tenho mais uma outra razão ou prova bíblica de que Deus quer que todos os homens se salvem. Olha só, Mateus 24 e o verso 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o fim não irá acontecer antes que o evangelho seja pregado para todo mundo. Por quê? Porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Se elas serão salvas é outro negócio, mas Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. E ainda eu tenho agora a concordância apostólica, que nos dá sustentação, que nos dá apoio, que corrobora com este pensamento de que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Eu tenho aqui a palavra de pelo menos 3 apóstolos, onde o primeiro eu quero falar do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Depois quiser anotar, 1 Timóteo 2, os versos 4 ao 6. Olha o que Paulo, o apóstolo Paulo, considerado para alguns o calvinista, não entendo assim, mas olha o que Paulo disse em sua carta, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versos 4 e 6. Diz assim, o verso 4: que quer, falando de Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Paulo dizendo, Deus quer que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade. Verso 5, que é a verdade que ele está expondo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? Olha o verso 6. O qual se deu a si mesmo, falando de Jesus, em preço de redenção. Por alguns? Pela metade? Não. Por todos. Vou ler de novo, verso 6. Falando de Jesus.
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Não foi por uma meia dúzia, não foi por 1 milhão de pessoas, foi por todas. Para quê? Para servir de testemunho no tempo certo, ou ao seu tempo. Então, o Paulo está dizendo isto, que Jesus foi dado ou entregou-se por preço de redenção por todas as pessoas. Não foi por 1 ou 2, mas por todos. O que Pedro disse em relação, já falei isso aqui numa outra vez, Atos 10, 34 e 35, Pedro diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse, lá na casa do Cornélio: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então Deus não faz acepção. Deus não escolheu uns simplesmente para ir para o céu e descartou outros para irem para o inferno. Não. Embora nós sabemos que nem todos irão para o céu. Por quê? Porque muitos irão rejeitar a Cristo. Muitas pessoas não irão querer saber de Jesus. Irão negá-lo. Irão virar as costas para ele. Não irão querer andar com Jesus. Não irão querer se submeter à sua vontade, à sua palavra. Não quererão nem saber. Estes não irão. Mas não significa que a vontade de Deus é que todos fossem salvos. Então a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Pedro diz: Deus não faz acepção de pessoas. E ainda, como eu disse, a concordância apostólica fala assim, no caso João, apóstolo João, 1 de João capítulo 2, o verso 2. Pois olha o contexto, ele diz, falando de Jesus, ele, melhor dizendo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o sangue de Cristo foi derramado como pagamento ou resgate das nossas vidas, para que nós pudéssemos ter perdão dos pecados. Mas olha o que ele diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, disse João. Quando ele diz aqui nesta parte, pelos nossos pecados, ele está falando dos salvos da igreja. Olha só, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, olha só, mas também pelos de todo o mundo. O sacrifício de Cristo, queridos, foi feito na cruz, foi realizado para que todas as pessoas do mundo inteiro e em todas as épocas, se quiserem ser salvas, pudessem ser salvas. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Então, como eu disse no início, que você tenha na sua mente, na sua cabeça, no seu coração, que Deus quer que você seja salvo se ainda não é. Ele quer que todos sejam salvos. Não permita esta ideia entrar na sua cabeça assim: não sei se eu sou um eleito, não sei se Deus me escolheu, então eu não vou nem arriscar estar na igreja, acreditar em Jesus. Eu não sei se ele me escolheu. Não, ele morreu por você. Ele morreu por todas as pessoas. Saiba disso.
As pessoas que foram eleitas, elas não foram por um ato arbitrário da parte de Deus. As pessoas que Deus escolheu na sua capacidade eterna de conhecimento, Ele escolheu porque estas pessoas iriam crer nele. Elas não serão salvas porque foram eleitas, elas foram eleitas porque elas creram. Entenderam? Elas foram eleitas, Deus as escolheu porque Ele conhece. Elas creram nele. Muita gente no futuro ainda irá crer no Senhor ao ponto de entregar a vida e viver para Ele. Jesus revelou isso numa oração. Ele disse: Pai, eu não rogo só por estes, aqueles que lá já estavam, mas eu rogo por aqueles que ainda irão crer em mim, na tua palavra. Então ele sabia, ele conhece, ele sabe tudo. Ele é presciente. Aí muita gente pensa: mas é um equívoco achar que Deus abre uma janelinha lá do futuro para conhecer, como se fosse se surpreender com alguma coisa. Um equívoco é quem pensa que Deus abre uma janelinha do futuro para Ele mesmo conhecer alguma coisa. Não, Ele é eterno. Nada existe sem a ação e o conhecimento do Senhor. Ele é eterno. Ele diz a palavra que Ele é o alfa e Ele é o ômega. Antes dele não existiu nada nem ninguém, nem depois dele haverá, porque Ele é sempre. Ele conhece tudo. Quando tratamos de presciência de Deus, é porque Ele abre uma janela para nós conhecermos. Nos mostra o futuro, muitas coisas do futuro, não para Ele mesmo, mas Ele revela para nós. Ele diz para nós coisas referentes ao futuro, porque Ele tem o controle de tudo, Ele sabe tudo. Ele conhece os que irão crer verdadeiramente, os que irão ser salvos, mas a vontade dEle é que todos sejam salvos. O sacrifício dele foi feito e ele é eficaz e ele é capaz de cobrir o pecado de toda a humanidade. Por isso, diz a palavra, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício dele é capaz de perdoar os pecados do pior pecador que você imaginar. Pessoa que peca ou faz todo tipo de coisas absurdas que você souber, mas se aquela pessoa, em qualquer nação, ele começar a ouvir a palavra de Deus, e aquela pessoa começar a temer a palavra de Deus, a respeitar, a considerar, a acreditar na palavra do Senhor, e se aquela pessoa realmente ela se render a Cristo, entregar a sua vida com a disposição de obedecer a palavra do Senhor, certamente Deus o salvará. Deus perdoará os seus pecados. Deus apagará tudo o que fez de ruim no passado. O próprio Senhor diz isto, que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados, não lembra mais dele. Ou seja, aqueles pecados não trarão mais consequências na nossa vida espiritual para a eternidade. Ou seja, teremos perdão, seremos aceitos pelo Senhor e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Não há pecado maior do que o sacrifício de Cristo. Não há quantidade de pecados maior que o sacrifício de Cristo. Por isso, o sacrifício de Jesus é para todos. Todos, todos. Agora, é preciso crer e receber esta obra que Jesus fez por nós pecadores. Não descartarmos, não desprezarmos, porque certamente aqueles que desprezarem esta obra gloriosa que Jesus fez, única e eficaz, aqueles que desprezarem também serão desprezados no dia da eternidade. Portanto, fique com esta palavra, guarde no seu coração
O Senhor está com os braços abertos para todos os pecadores, quer salvar a todos. Para finalizar, Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.